Bom dia! Bom dia, gente. Bom dia para nossa live das 7. Vamos ver se hoje o Instagram resolve avisar as pessoas. Hein? Vamos ver se hoje ele resolve avisar as pessoas. Ó, a galera começou a chegar. Bom dia, gente. A Dani já tava esperando. Vamos ver se o Insta resolve avisar todo mundo, né, gente? Porque ele não tá avisando muito a galera aí das lives, não. Bom dia, Camilari. Bom dia. Bom dia, Ruby. Vani, muito bem. Vamos ver. Se vocês lembrarem de quem assiste as lives e não tá aqui, ó. Mano, avisou, ó. A Ruby falou que o Insta avisou. Bom dia, Elis. Então tá. Vamos ver se ele tá avisando. Olha a Gabi aí, que delícia. Ô, gente, então, bora lá. Gabi pra quem tá aqui na live, ó. Gabi é a nossa nova colega da MTP, gente. Então, hoje, gente, a gente vai continuar falando, bom dia, Sil! A gente vai continuar falando daqueles sentimentos que travam e bloqueiam a nossa prosperidade. Lembra que a gente começou a falar sobre isso ontem? Onde a gente falou que existem sentimentos, porque às vezes a gente sabe muitas coisas que precisam fazer, a gente sabe muitas coisas que precisam ser executadas, a gente sabe o que tem que mudar, mas tem alguns sentimentozinhos ali dentro da gente ainda que fazem com que a gente não consiga executar ou pelo menos manter esse processo, né? Muitas vezes alguns sentimentos e o que acaba acontecendo, gente? Sentimentos normais, naturais e fisiológicos, que é o que mais, vamos ser bem sinceros, que é o que mais ferra o processo. Por que ferra o processo? Porque pelo fato de serem sentimentos normais, naturais, a gente acaba não tendo tanta clareza do limite dele. Do quanto ele tá sendo normal, natural, ou do quanto ele tá travando o processo. Como a gente falou ontem da insegurança, por exemplo. Bom dia, Naya! Bom dia! Bom dia! Ai. Então, o que acaba acontecendo, gente? Bom dia, Adri! Agora sim, a galera, ó, tá chegando, a galera tá chegando. Hoje o Insta resolveu ser meu amigo. E aí, o que é importante a gente entender? Que muitas vezes algumas coisas que são naturais e são normais, como a insegurança que a gente falou ontem, que a insegurança ela vem de um processo de primeira infância, a insegurança ela vem de um processo de adolescência, ela vem de um processo de construção de personalidade de fase adulta, como acontece com a gente, e ela é uma sensação, uma situação que ela pode... assim como ela pode nos alavancar muito quando a gente usa ela a nosso favor, usando ela para ter cautela, né? Então a gente tem cautela com a insegurança, a gente também não sai que nem louco fazendo coisas que a gente não sabe se fazem sentido, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar esse processo. Diz a Dani, o tema de ontem rendeu. Eu vi, gostei, hein? Pegou o gancho. É isso aí, Dani. Porque a insegurança, eu quero que levante a mão que me disser que não tem. Não tem como. E por que não existe alguém que não tenha? Não existe alguém que não tenha insegurança, porque insegurança é um sentimento normal. Ó, a Naya também usou o tema de ontem. É sobre isso, gente. Pega o gancho. É isso aí. É isso aí. Bom dia, Douglas. As bonitinhas estão aprendendo, né? Tá vendo como é que é? Gente, isso é... Vocês peguem o gancho e usem ele. Porque são sentimentos que todo mundo vive. Não tem como alguém dizer pra vocês, não, eu não me sinto insegura. Em algum momento da vida tu se sente. Olha que legal que a Vani trouxe. Ontem foi todo mundo se expondo no Insta, perdendo insegurança. É isso. É isso. Quando a gente entende que a insegurança é uma proteção, ela não tá ali pra brigar, ela não tá ali pra romper, ela não tá ali pra bater de frente, ela tá única e exclusivamente pra dizer o que pra gente, ó, cuida um pouquinho até aqui, porque aqui pode ser uma situação de perigo. Aí vem a análise crítica do processo, que é o consciente.
Existe um processo até aqui que pode ser agressivo? Existe, não existe, não. Então eu posso continuar. Porque é a velha frase. Se o pior acontecer, o que é esse pior? O que é o pior acontecer? É tu ser exposto? É tu não alcançar o que tu quer? Bom dia, minha Jaguara Master, ó. As jaguaradas estão tudo aqui, ó. As olha ali, ó. É isso. É sobre isso, entendeu? Estamos aqui para mostrar que a jaguarada tá em dia. E aí, acaba acontecendo que a gente acaba trazendo todo esse processo de insegurança como um limitador e não como um processo consciente de cuidado. Porque a insegurança, ela tá ali para me dizer, calma, será que tu faz? Será que tu vai? Será que é bom? Mas ela não tá ali para dizer, não faz porque tu não vai sobreviver, para tudo e rompe. E assim como a insegurança, hoje a gente vai trabalhar outro pilar, que é o pilar da vergonha. A vergonha é uma M. Não posso falar a palavra toda, né? M. A vergonha, ela é um processo que de forma mentirosa, vocês vão entender o contexto, que de forma mentirosa ela justifica uma proteção. Por quê? Porque eu só não faço aquilo para me proteger. Ponto. Gente, não existe outro motivo. É falta de proteção. Bom dia, Ju. Eu vi que a Mari... Bom dia, Mari. Isso aí, galera. Vamos construir e vamos manter tudo aquilo que a gente tá vivendo, né? Porque não adianta a gente viver um flow e depois deixar afundar. A gente precisa ir alimentando e enchendo o nosso tanque. E a gente enche nosso tanque com coisas que validem aquilo que a gente acredita e pessoas que validem aquilo que a gente acredita. A gente não consegue encher o nosso tanque sozinho. Não tem como. E todas essas lives servem para isso. Pra encher o tanque, manter esse tanque de vocês cheio, principalmente com as crescentes que vocês vêm vivendo. E aí, voltando para o olhar da vergonha, a vergonha, ela é um fator extremamente protetivo. Porque não existe nada que faça tu desistir daquilo que tu quer mais do que a insegurança e a vergonha. Porque a vergonha te diz o quê? O que vão falar? A vergonha te diz o quê? O que vai acontecer? A vergonha te diz o quê? Vai dar tudo errado. A vergonha te diz o quê? Sai disso, não continua. Quem aqui vive ou viveu ou se sente travado por causa da famosa vergonha? Ambiente, Sil, é isso. É isso. E se a gente não tá nesses lugares, a gente padece. A gente padece porque a gente fica querendo construir uma vida em cima de uma areia movediça, porque a gente não tem uma estrutura forte. E o ambiente te dá essa estrutura forte, porque quem tá ali tá dizendo, vamos, eu tô aqui, eu te apoio. Ruby, Cami, só elas. E eu, é isso. Vivi muito tempo parada, comecei a ligar o botãozinho do ferre-se, adorei essa, né? Há muito tempo diante da opinião dos outros. Ó, Sil, até o final de semana eu era a própria vergonha, mas não sabia. Olha ali. E a Sil, e tu achava que era antes de te dar conta disso? A Dani, eu não. Opa, eu, né? Vergonha, eles... Imagina, ser boba. Ah, Lari, isso é fundamental, ter tantos por ti contigo. Quem te dá mão, é isso. A Ana, eu me travava com a desculpa da vergonha, mas quebrei no final de semana. É isso, gente. Não dessa forma, olha só. Achava que era... Adorei essa, a Lari. Eu achava que era super descolada, tá vendo? A Sil já quebrou essa... Não, tá quebrando na prática, né? Fazendo live, é isso. Gente, a vergonha, a Paola, eu todinha. A vergonha, gente, ela é algo
que te limita num nível. Porque a vergonha, ela não te limita só a um processo de aparecer. Ela te limita num processo de interação com as pessoas. Ela te limita num processo de relacionamento. Ela te limita num processo de aceitação de quem tu é. Ela te limita num processo de crescimento. Porque a vergonha, ela tá te dizendo o quê? A grosso modo, vamos lá, o que a vergonha tá te dizendo? Tu não é bom o suficiente, te esconde. Tu não sabe o que tu quer falar, te esconde. Tu não é uma pessoa agradável, te esconde. Tudo isso é uma puta mentira. Assim, peguei a vergonha pela mão e tô levando junto, porque eu tô no comando. Quem que manda aí? Quem que manda aí? Anaia, eu tinha muita vergonha e nesse final de semana quebrei. Quando subi no palco na tua frente, tenho certeza que eu venci uma barreira. Tu venceu uma barreira e eu quase morri. Pois nós vamos conversar sobre isso, né? Tenho certeza. Eu imagino o teu nervoso, entendeu? Aninha, bom dia. As gurias, eu mando. É isso. Quem que manda aqui? Eu mando. Onira, bom dia. E é isso que a gente tá fazendo aqui, gente. Entendendo que vão ter momentos em que a vergonha, ela vai limitar a tua vida. E o que é muito engraçado é porque muitas coisas que a gente vai ver, a gente acha que não é vergonha. Mas é. Ó, a Lari. Isso é pra outro dia. É isso. Calma que a gente não conversou ainda. Bom dia, Sinarinha. Isso aí, Naya. Eu mando. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou pegar o gancho do que as gurias falaram aqui, até pra quem tá na live e não tá entendendo o que tá acontecendo. No final de semana a gente teve uma imersão presencial, e as gurias fizeram uma homenagem pra mim. E a Naya, que falou que perdeu a vergonha, subiu no palco ler um texto. E eu vou trazer uma coisa muito interessante pra vocês. Aquilo foi algo que mexeu comigo nesse sentido, por exemplo, da própria vergonha. Por quê? Porque eu não imaginava em momento algum da minha vida que isso poderia acontecer. Nunca. Primeiro, e eu vou trazer aqui pra vocês alguns pontos bem legais que foram percebidos por mim, e até dividir com o pessoal da equipe. Eu conversei bastante com ele sobre isso também. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. O que isso me mostra? Uma trava violenta para permissão. Por quê? Porque a sensação óbvia e clara que eu tinha era: eu preciso servir eles, eu preciso ser a melhor mentora para eles, eu preciso ajudar eles a vencer, eu preciso fazer de tudo para que eles alcem voos maiores que os meus, porque é o que a gente sempre fala, um mentor só vira um mentor quando os discípulos crescem mais que ele, né? Então, sempre, para mim, a minha clareza sempre foi essa: eu preciso servir eles, eu preciso fazer. E nunca uma permissão de que fosse o contrário. Quando aconteceu aquele movimento da homenagem, quando aconteceu aquele movimento contrário, aquilo literalmente, isso já veio um exemplo para a live de hoje, aquilo literalmente me tirou o chão. E por que me tirou o chão? Me tirou o chão porque eu saí do controle. E eu tive que permitir algo que eu nunca imaginei que eu fosse receber. E foi muito, mas assim, ó, eu não tenho como explicar o quão emocionante foi. Porque foi uma resposta de tudo que eu sempre pedi, que é: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que esse é o caminho? Será que eu não tenho que fazer mais? O que eu posso fazer mais? O que eu posso entregar mais? Eu olho os nomes de todo mundo que tá lá e eu falo: o que eu posso fazer mais para ajudar essa pessoa que tá travada? O que eu posso ajudar mais para fazer essa pessoa que precisa por isso? Então, quando eu recebo aquilo, o que me mostra? Me mostra que eu não tenho controle. E aí veio, sim, a vergonha, que é o que eu quero trazer para vocês. Veio a vergonha por quê? Veio a vergonha porque eu tive que dizer assim: sim, eu realmente sou boa no que eu faço, de certa forma, e é uma coisa que a gente precisa muito
muito trabalhar, porque é muito difícil saber falar o que eu sou foda no que eu faço, eu não é. Então, pra mim conseguir interiorizar isso não foi fácil naquele momento. E como eu me emocionei, eu me entreguei muito pro momento, bom, não preciso nem falar, né, porque eu chorei que nem uma louca. Aquilo também me colocou numa situação de exposição. E foi muito bom. Foi muito bom, porque naquele momento é como se eu não estivesse vendo mais ninguém. É como se eu estivesse sozinha vivendo aquele momento. E esse foi um processo que rompeu uma vergonha minha. Por que rompeu uma vergonha minha? Porque eu posso aceitar que eu faço bem o que eu faço. Porque eu venho de uma criação, e muita gente aqui também, eu venho de uma criação onde o que é? Nada é suficiente. Faz mais. Se tá bom, é obrigação, faz mais. Eu tava conversando ontem com uma amiga, onde eu falei pra ela, eu preciso entender que tudo que aconteceu, tanto nesse final de semana, ou tudo que está acontecendo, não é só uma obrigação. E aí, o que acontece? A gente começa a entender que a gente precisa tirar essa capa da proteção, da vergonha e da insegurança. Por isso que eu falo pra vocês, todo mundo tem, gente. Eu tenho, vocês têm. Quem disser que não tem, cara, não tá olhando, porque não é verdade. E esses movimentos de a gente se colocar vulnerável são movimentos que rompem essa vergonha, que rompem esse processo. Então, pra mim, esse movimento foi um movimento muito, muito, muito. Falei com as gurias, falava pra Elis, eu dizia, Elis, pra mim, eu não consegui explicar. Por quê? Porque rompeu um processo de permissão meu, muito grande. De achar que sim, eu tenho que continuar, mas que eu também posso receber. E é louco isso, porque eu achava, que é o que eu tô dizendo pra vocês, como as gurias disseram assim, eu achava que eu não era envergonhada e descobri que era. Eu achava que a minha permissão já era alta. E vocês vieram e mostraram que não. Então é esse tipo de exposição e de situação que a gente precisa se colocar. Porque a gente acha, às vezes, que a gente já merece o suficiente, que a gente já se permite, que a gente não tem vergonha, que a gente não é inseguro. E vem a vida e dá um tapa na cara e fala, é sim, eu vou te mostrar. Então, pra mim, foi libertador aquele processo. A Vani, foi uma homenagem singela de todo o nosso coração para mostrar a nossa gratidão pelo que tu faz por todos nós. Vocês parem, que já chorei tudo que eu tinha para chorar aquele dia, hein? Você é incrível, ontem a Cami estávamos falando disso, que você entrega além, sem medo de concorrentes. Olha que legal isso. Sabe por quê? Eu quero falar sobre isso que a Carol trouxe. São maravilhosas. De certa forma, nada. Tu é... Não posso falar. Aí, Elis, você trabalhou a permissão na marra, né, Mel? Na marra, tu sabe, né? Eu dizia, Elis, como assim, Elis? Como? Me ajuda a entender. Se era uma resposta que tu pedias, a resposta foi dada. E agora é o momento de iluminar o mundo com o método e com a mentoria. Olha que lindo! Ó, que a Ana trouxe. Quando eu sinto vergonha, fico muito vulnerável e com medo da exposição. A Ruby falou o quê? Ó... Cadê? Eu já sabia, por isso que tive uma crise. Eu ainda tenho vergonha, vou me libertar, Ju falou. É isso que a gente vai trazer, é isso que a gente vai entender. É isso que a gente precisa. Bom dia, gente linda! Cirlei, nossa nova MTP também. Então, o que eu quero trazer para vocês é o que eu falo tanto, que o inconsciente só rompe com o consciente ativo. Ou seja, eu tive que ter consciência do que estava acontecendo. O Anderson, inocente, foi achando que ia trabalhar os outros e saiu trabalhada. Eu saí trabalhada à base trabalhada e desidratada, né? Isso. Agora, vocês podem perceber, quem acompanhou o evento, quem estava lá ou quem acompanhou pelo Instagram. Como é legal isso. Eu já estava entregando o meu máximo naquele momento. Se vocês perceberem, depois da homenagem, o que aconteceu? Eu estava em casa. Eu tirei... Depois eu fui me dar conta disso. Eu tirei o sapato, eu pulei com vocês no palco. Por quê? Porque aí depois daquilo, eu falei, cara... Entendeu? A gente tá em casa mesmo. Então, é essa reciprocidade que quebrar a vergonha vai ajudar. Olha o que a Naya falou, a vergonha trava quando recebemos um elogio e não sabemos como responder.
E tem, gente, tem 3 passagens que quando eu fui, teve uma vez que eu fui fazer uma aula para uma outra mentoria que me convidaram, que era para falar sobre vergonha, sobre esses sabotadores. E quando eu fui estudar para montar, até fui buscar aula para falar com vocês hoje. Fui buscar a aula que eu tinha montado e existem 3 passagens bíblicas que eu gosto muito e é aquela história que eu falei para vocês, né? Essa questão de passagens e de Bíblia e de Deus é uma coisa minha. Não levem como... Vocês não precisam levar isso como uma obrigação ou como uma verdade absoluta. Mas peguem a essência e coloquem para aquilo que vocês acreditam. Para aquela crença de vocês, para aquilo que vocês acreditam, né? Então, por exemplo, Romanos, Timóteo e... Espera que tem outro. Romanos, Timóteo e Isaías. Os 3 falam de vergonha, tá? E o que isso nos mostra? Que não é algo de agora. O que isso nos mostra? Que não é algo único, que não é algo só meu. Quando eu tenho isso sendo trabalhado numa das maiores escrituras, isso mostra que todo mundo vivencia isso e a gente precisa romper esse processo. Ó, as gurias falando aqui. Bom dia, Sabri! Que morrem de vergonha de receber elogio porque não sabem como se comportar. É isso. Ver as pessoas se entregando, se permitindo viver as dinâmicas foi lindo, porque ali, em ambiente seguro, a vergonha não toma conta. Ali, ou por isso que eu falo tanto de ambiente, se tu tá num ambiente seguro, tu pode chorar, tu pode gritar, tu pode reclamar, tu pode dividir conquistas, porque às vezes as pessoas têm dificuldade até de dividir as suas conquistas, gente. Até não, né? Na maioria das vezes. Eu escutei de uma mentorada, até comentei lá no evento presencial que ela falou: Mel, eu consegui trocar de carro, que era um sonho meu, e eu estaciono o carro a 3 quadras da escola da minha filha para ninguém ver, porque eu tenho vergonha. Então, a vergonha, ela é a prima mais próxima da falta de permissão, porque tudo que me envergonha faz com que eu não permita que aconteça. É ou não é? Então, o que a gente precisa entender? Eu acho que é em Romanos, se eu não me engano, tá? Que fala que todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Depois eu vou abrir o material aqui, eu digo pra vocês exatamente qual é a passagem, caso alguém queira ler. Todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. E quando a gente fala isso, a gente tá falando de um todo. Ou seja, confiem em algo maior. Confiem que o que vocês estão levando para as pessoas, elas precisam ouvir. Quem ontem abriu o Instagram ou falou que quebrou vergonha, falou sobre assuntos e teve respostas positivas. Porque muitas vezes é isso, gente. As nossas respostas... A Carol, depois dessa imersão eu falo do meu trabalho para todo mundo. É isso. Por quê? Porque o teu trabalho, vamos lá de novo, é a resposta do milagre de alguém. E se tu tem vergonha de falar sobre ele, tu está negligenciando não só a ti, mas está negligenciando ao outro. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu voltei da imersão, tu quer ver uma coisa que trava vocês e vocês não se dão conta? Eu voltei da imersão... Eu fiquei 3 dias fazendo make e cabelo. Então, a pele seca, cabelo seco. O que eu fiz? O que a moça que cuida lá falou? Ela disse assim: Melina, na semana seguinte da imersão é só hidratação e ponto. Tu não faça mais nada no cabelo. O que eu tô fazendo? Eu hidrato, lavo e deixo ele secar natural. Gurias, menino, olha como é que ele tá. Não tá nada arrumado. Nada. Por quê? Porque eu tô tratando ele do estrago da imersão. Em outros momentos, vocês sabem quando que eu abriria uma live com o cabelo assim, sem arrumar? Nunca. Podem descer, desçam as lives, as mais antigas. Por quê? Porque isso aqui era uma desculpa para mim não fazer. Porque quando eu não abro uma live, porque o cabelo não tá bonito, porque eu tô com as bochas, vamos lá, do cansaço aqui embaixo. Quando eu não abro uma live por causa disso,
por mais que eu saiba o quanto o posicionamento é importante, isso aqui é algo que faz parte do meu processo. Porque eu estou num pós-evento. Quando eu não faço o que tem que ser feito, por causa disso, eu estou colocando uma puta desculpa em cima daquilo que eu tenho que fazer. Porque, eu tenho vergonha de aparecer com o cabelo assim. Eu tenho vergonha de aparecer com o rosto assim, porque eu tô muito cansada. Eu tenho vergonha de falar não sei o quê. Eu tenho vergonha. A vergonha, ela tá trazendo pra vocês um limitador do processo, onde é uma boa e clássica desculpa pra não fazer o que tem que ser feito. Só que a gente não se dá conta. A gente não se dá conta. Ó, o que a Carol falou. O grupo da amamentação já tem 14 pessoas. Tá vendo, Carol? Por quê? Porque essas 14 pessoas já entenderam o que tu tem pra oferecer. Se tu tivesse vergonha de convidar elas pro grupo, serão 14 pessoas que tu estava negligenciando com o teu conhecimento. 14 mães que precisam de ajuda pra amamentar. 14 mães que precisam desbloquear os processos ou até saber. Tem uma amiga que eu escutei falando assim, me mandaram comprar uma pomada pra passar, mas eu nem sei se eu posso passar essa pomada pra amamentar. Daí eu encaminhei, tem um Instagram pra ela. Eu falei, pois então fala com a Carol. Ela vai saber te dizer. Por quê? Porque são essas pessoas que tu vai estar negligenciando se tu não levar o teu conteúdo adiante. A Lari, eu fiz até um desafio e coloquei a criança junto nas chamadas. Eu vi. Usando os filhos. Adorei. Aninha, eu ainda estou longe de ser assim e pensar assim. Isso é liberdade. Eu tenho trabalhado muito, por isso eu fico limitada. Então, deixa eu te contar um segredo, Aninha. A gente quebrou muito disso nessa imersão. E em junho a gente vai estar juntas aí em Portugal. E tu pode ter certeza, esteja na imersão. Tu vê que o pessoal aqui, né, esteja. Porque a gente vai trabalhar muito isso e a gente vai romper esse processo pra ti. Não dá pra ficar assim. Não dá. Olha o que a Si trouxe. Era para agradecer as características que as pessoas vinham em mim. Confesso que fiquei surpresa e fui agradecer. Ó, tá vendo? O quanto, gente, vocês estão vendo o quanto de vergonha limitava o processo? Esse processo todo, ele só funciona se a gente romper. Se a gente romper. Por quê? Ó. É isso, gente, entendeu? Porque se a gente não der o passo e não entrar em contato com essa dor, que é a dor da vergonha, ela vai mandar na tua vida. E aí a pergunta é, quem é que manda aí? É tu? Ou é insegurança? É tu ou é vergonha? Ai, Mel, parece ser fácil falar isso. Não é. Não é fácil, e não é fácil nem falar nem fazer. E é por isso que a gente tem que ter esse processo consciente. E é por isso que a gente tem que ter essa clareza. E é por isso que a gente tem que estar trazendo isso todos os dias para o nosso consciente. E é por isso que a gente tem que olhar o que eu tô fazendo que tá me deixando assim. Por que é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que é que eu não estou fazendo o que eu não estou fazendo? Tudo tem resposta. Tudo. E sabe por que tudo tem resposta? Porque de forma inconsciente, se a gente não faz, a gente se esconde. Se a gente não faz, a gente se protege. Se a gente não faz, a gente reclama. Se a gente não faz, a gente faz o quê? A gente continua tendo justificativa para se esconder. Porque se eu não faço, eu tenho justificativa para me esconder. Agora, se eu faço, eu não tenho como me justificar. E é aí que o bicho pega. Porque se tu não tem como te justificar, tu tem que ir lá e fazer. Tu tem que. Ó. Assim é um exemplo de fortaleza e superação muito, né, Sinarinha? Muito. A Onira, depois que a Ali palestrou com cartazes, falei sobre mim com cartazes, muitos comentários e curtidas. Entenderam? E o intuito dela foi exatamente esse. Vou quebrar o padrão e vou palestrar com cartazes para as pessoas entenderem que não precisa se manter padrão. Olha, e funcionou. Tá vendo que quebrou isso em ti?
Olha o que a Rubia botou. Eu quero me espelhar na Senara sobre confrontar. Ela sabe e muito. Tá vendo que lindo isso? Tá vendo que lindo? Às vezes a gente inspira pessoas sem saber que a gente tá inspirando. O Anderson, cheguei no hotel e uma pessoa me disse, te sigo no Instagram. Eu disse, que legal, muito obrigado, mas em choque. Tá vendo? É isso, porque a gente nem imagina. A gente não imagina as pessoas que a gente ajuda. A gente não imagina as pessoas que a gente inspira. E aí, o que a gente faz muitas vezes? Se esconde. A Lari, Anderson, seu choque e desconforto ao receber era nítido. Viu? Viu? Por quê? Porque a gente não espera. E quanto mais... Bom dia, Leti! Quanto mais a gente coloca a nossa voz pro mundo, mais essas coisas vão acontecer. Então, vocês entendem que é uma bola de neve? Quanto mais eu entrego, mais eu ajudo. Quanto mais eu ajudo, mais eu me permito. Quanto mais eu me permito, mais eu recebo. Não tem regra. Não tem outra regra. Eu entrego, eu me permito, eu ajudo, eu recebo. Não tem como ser diferente. Só que se aqui na ponta do processo eu travar por vergonha, se na ponta do processo eu travar por insegurança, se na ponta do processo eu travar pela minha dor, eu não entrego, eu não ajudo o outro. Como eu falei, e eu repito isso, falei lá e repito aqui. Quando tu desiste, tu não desiste só de ti. Quando tu não faz, não é só pra ti que tu não faz. Quando tu desiste ou quando tu não faz, não é sobre, o alecrim dourado, não vou fazer por mim, vou ficar quietinha no meu canto. Pois é, e quantas pessoas tu não tá ajudando? Entenderam? Não é sobre a gente. Nós não somos o centro das atenções. A vida não é sobre a gente. É sobre a gente fazer o que tem que ser feito para ajudar o outro. Olha o que a Leti colocou. Falei isso essa semana. Minha paciente falou que quando pensa em não ir para academia, ela lembra de mim fazendo exercício na cozinha. A gente se move mais ainda. Leti, eu vou te dizer que os teus vídeos fazendo exercício na cozinha me dão vergonha. Porque eu penso... Eu estou usando isso como desculpa. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tem que ter essa clareza. Que o que a gente não faz, não ajuda o outro. A Lari. A Lari. Você falou pra mim, que a Vani falou pra ela que era gigante, apesar de pequena de altura. E ainda confrontou. Tem noção disso? Lógico que não tinha. Lógico que não. É ou não é? O Anderson disse que vai treinar para receber, porque é algo estranho receber. Minha criação é fazer, fazer, entregar e entregar. O que eu falei para você sobre a sensação que eu tive quando eu recebi? É sobre isso. Exatamente como o Anderson trouxe. Fazer, fazer, fazer. E quando a gente recebe, a gente fala, cara, é bom. É gostoso. Né? Então, vocês são exemplos. Vocês são exemplos para isso. Só que toda vez que vocês escondem isso... Vocês estão deixando de inspirar quantas pessoas? O exemplo da Leti, vou usar o exemplo da Leti. Se a Leti parar de postar o exercício que ela faz na cozinha, tá? Quantas pessoas será que fazem exercício única e exclusivamente porque olham isso dela postar e dizem, eu tenho que fazer? Quantas? E às vezes a gente não faz porque, que vergonha. Gente, coloca a tua voz no mundo. A vergonha, ela é limitador. Isaías, né, lá em Isaías fala também que em vez da vergonha, né, que no lugar da vergonha que sofreram, eu não lembro exatamente a passagem, mas diz que no lugar da vergonha que sofreram, receberão a herança dos céus. Então, herdarão o dobro na terra e terão alegria eterna, uma coisa assim. Então, gente, esse é o processo. Esse é o processo. Que ao invés da vergonha, quem consegue colocar sua voz no mundo, ao invés da vergonha, receberá heranças na terra e alegria eterna. Pensa comigo, o que são as heranças na terra? As heranças na terra são a quantidade de pessoas que tu ajuda, a quantidade de pessoas que tu transforma, a quantidade de pessoas que tu faz
e, ao mesmo tempo, lembra quem é que, em contrapartida, melhora o seu trabalho, a sua vida, os seus sonhos? Tu, porque com o teu trabalho tu tem um recebimento maior que isso. Então, o que acontece nesse processo? Quando tu quebra o padrão dessa vergonha, todo mundo recebe. Quem recebe a tua fala, quem recebe o teu olhar, quem recebe o teu processo, e em contrapartida, tu, que vai receber mais pelo teu trabalho. Então, é uma via de mão dupla, porque a vida é sobre dar e receber. Então, quando tu tem vergonha de entregar, de fazer a tua entrega, fazer o teu movimento, tu vai deixar o processo acontecer e tu vai fazer com que nem tu, nem os outros recebam o que merecem. Os outros, a cura, o olhar, o que for de bem-estar e, em contrapartida, tu, que é o teu trabalho, que é a tua segurança, que é o teu faturamento, que é a tua decisão. Só que tudo isso está escondido dentro do quê? Da decisão. Tudo isso está escondido dentro do quê? De algo que tu não faz. Tudo está escondido dentro de algo que tu não faz. Ó, o que a Mari colocou. Ouvi, senti, recebi na imersão tantas palavras e abraços que até comentei com meu marido. A gente não faz ideia que as pessoas que você acha que passa despercebida por elas vêm e te elogiam. Vocês estão vendo? Ana, eu fui colocada à prova na imersão sobre permissão e receber elogios dos colegas e quanto inspiro muito eles. Foi desafiador permitir receber, mas me transformou. Gente, vocês estão percebendo o quanto a gente ter, né? O quanto essa dificuldade de receber faz com que a gente, por vergonha, não se exponha? Às vezes o medo é aquela frase que eu uso, não é de dar errado, é de dar certo. Eu não vou me expor, porque se eu me expor, eu vou ser reconhecida. E ser reconhecida pode ser um problema, não é? Como assim que eu sou bom o suficiente? Como a Naya botou aqui, ó, ela foi criada ouvindo, não fizeste mais que a tua obrigação. E quando recebo um elogio, uma frase, essa frase ressoa em mim, viu? Que foi o que eu dividi aqui com vocês. Ou seja, às vezes a gente não faz, ou vocês deixam a vergonha tomar conta, porque se fizer, vão ter uma resposta muito boa. E se tiver uma resposta muito boa, vai ter que abrir mão desse processo, vai ter que sair do lugar de só fez mais que a tua obrigação, que é um lugar de segurança pra gente. Vai ter que sair do lugar de não faz, não fala, porque isso vai te proteger, entendeu? Aninha trouxe, né? Como lidamos com o julgamento? Ignoramos? Isso me bloqueia. Aninha, não tem como, tá? E assim, ó, quem disser que ignora, mentira, não tem como, tá? O que tu vai ter que trabalhar? Tu vai ter que trabalhar um movimento inverso. Não é sobre não ter o julgamento. Não é sobre que ele não exista, porque ele vai existir. É tu estar mais forte para isso. Coisas que fortalecem o processo, tá? Trabalhar muito a tua clareza sobre a tua verdade. Tu trabalhar a tua verdade, que é, eu vou fazer porque eu sei o bem que eu entrego. Primeira coisa. Segundo, trabalhar muito os teus processos de bloqueio com o próprio forfil. Quais são as memórias que estão escondidas ali que fazem com que o julgamento do outro seja tão impactante para ti? O que remete? Quais são as memórias que buscam isso? E terceiro, estar com pessoas, por exemplo, em ambientes que te favoreçam nesse sentido. Estar em ambientes que te digam o quê? Tu não está errada, tá tudo bem, eu tô aqui contigo. Porque gurias sozinhas é muito difícil. Olha o que tá todo mundo trazendo, é muito desafiador. Então a gente faz esse movimento porque são 3 pilares que vão te ajudar a enfrentar o julgamento. O julgamento não vai parar de existir. Entendeu? Olha o que a Leite colocou. Eu não entregava a mesa todo mês pensando que iam achar. E o tanto que vejo as pessoas crescendo nisso não tem tamanho, tá lindo demais. Olha só. Ótimo, Leite, o teu comentário. E aí, a gente vira sem se dar conta. A gente se coloca numa posição de mais importante que os outros. Lê, sem se dar conta, porque é a mesma coisa que nós, todo mundo que tá aqui. Quando a gente não entrega, a gente tá mais preocupada com o que vão achar da gente do que com a cura de todo mundo. Só que a gente não se dá conta disso. Quando tu te dá conta disso, tu fala, não, peraí então. Eu preciso focar na cura dos outros, então ferre-se o que acham da gente. Entendeu?
Por quê? Porque o julgamento ele vai existir, gente. Ele vai existir no momento, todos os momentos. Essa é a diferença, quando a gente entende que não é sobre a gente, que é sobre o outro. Mas é muito desafiador. É muito desafiador. Por quê? Porque a gente tenta o tempo inteiro se proteger, tá? É natural. É natural. E foi o que eu falei pra vocês, por exemplo. Em outros momentos, a justificativa da voz, do cabelo, do cansaço, das olheiras ia fazer com que eu não estivesse aqui hoje. Só que quantas coisas que eu vou falar aqui hoje que vai virar chave em alguém, né? E o que a Dani trouxe, foco no servir. E é aquela frase, né? Quando tu foca no servir, todo o resto acontece. E às vezes eu percebo muita gente, de outras áreas, principalmente porque eu teve um colega meu que estava na imersão que falou assim, meu Deus, como eu saí bem da imersão. Daí ele até brincou, como é bom estar num ambiente com um monte de terapeuta, né? Ele brincou. Eu falei, por quê? Porque a energia é outra. E sabe o que acontece? Acontece que quando a gente entende, porque a gente tem o servir muito forte, né? E aí a gente tem o foco no servir. E aí a gente tem que permitir também que o resultado venha, que a resposta venha. Por quê? Sabe aquele ditado que a gente fala, enriquece quem ajuda mais pessoas? O que isso mostra? Que quando o foco está, e eu conheço gente de outras áreas, que o foco está no dinheiro, no faturamento, no resultado final. Não vai acontecer. Não vai acontecer, porque o objetivo não é esse, o foco da vida não é esse. O foco da vida é isso aqui acontecer, sim, como resposta. O foco da vida é isso acontecer como estrutura. O foco da vida é isso acontecer quando todo o resto tá acontecendo. O dinheiro vai vir, e vai vir em abundância. Escutem o que eu tô falando. O dinheiro vai vir em abundância quando o foco for servir, quando o foco for curar, quando o foco for entregar o teu melhor, quando o foco for transformar a vida das pessoas. Porque quando tu tem esse foco, tu coloca de lado o teu medo, tua vergonha, tua insegurança. Tu entende que tu é um instrumento de transformação na vida deles. E quando tu entender que tu é um instrumento de... que vocês entenderem que vocês são instrumentos de transformação na vida das pessoas, esse processo vai fazer com que todo o resto aconteça. Gente, balões, que isso? Balões. Com que todo o resto aconteça. E vem em abundância todo o resto. Por quê? Porque o foco é esse. E aí vocês começam a deixar de lado todo o resto. Porque o que tu quer? O que vai encher teu coração? Ver essas pessoas dizendo, eu melhorei, eu me curei, foi tu que me ajudou. O resto acontece assim. E aí, às vezes, e eu não digo, a área das terapias, ela é muito menos, tá? Em outras áreas, assim, onde as pessoas focam no resultado final, não vem resultado. Porque elas esquecem do caminho do servir. E o caminho do servir, a gente precisa entender que é balizado nas nossas crenças. Porque eu vou servir o quanto eu me permitir servir. E aí, se eu tenho uma trava importante de vergonha, uma trava importante de insegurança, eu não vou servir por uma trava minha. E aí, o meu servir vai ficar limitado. Entenderam o ciclo? Então, o meu servir vai estar balizado nas minhas travas. É por isso que eu tenho que trabalhar as minhas travas. Não é só sobre mim, é sobre pessoas. Eu trabalho as minhas travas, não limito o meu servir transforma e o resultado vem. A regra é simples. O problema é que o nosso começo é bagunçado. Tem todas as nossas questões internas, que todo mundo tem. Eu brinco, mas é bem isso. Quem disser que não tem, gente, tá mentindo, hein? Aninha, que bom que a gente já te ajudou. Fichas caindo, né? Ju, Mel, e quando a gente se sente perdida sem saber por onde começar? Maravilhosa pergunta. Isso é quando... Olha só, Ju, essa é a melhor parte. Sabe por quê? Quando tu te sente perdida, significa que tu já entrou num processo consciente. Isso é cura. Gente, prestem atenção. Quando tu não está em cura, tu não te dá conta desse processo. O que tu faz? Tu vai tocando o baile, tu vai tocando a tua vida, não como tu sempre tocou, porque aquilo é natural pra ti, aquilo é normal.
Quando tu começa a te sentir perdido, quando tu começa a se sentir sem por onde eu vou, quando tu começa a se sentir, eu não sei por onde começar, o que que mostra? Que tu tá rompendo um processo anterior, que tu não é mais aquela pessoa. E se tu não é mais aquela pessoa, tu tá em movimento de crescimento. Então, como que a gente começa? Bom, a Juju entrou na mentoria, isso aqui a gente vai desenhar juntas, Juju, por onde começar, tá? Mas onde tu começa? Começa mantendo o teu servir ativo. Ponto. E a gente juntas vai estruturar. Por que que a gente vai estruturar? Como que tu vai começar a levar esse teu conhecimento adiante? Como que tu vai começar a levar esse processo para as pessoas? Como que tu vai começar a divulgar teu trabalho? Porque o divulgar o nosso trabalho é um processo que é muito limitado com as nossas características. Então, tudo e a insegurança faz com que a gente boicote esse processo. Então, a gente vai trabalhar tudo isso juntas. Que a Naya botou, né? Cada vez que eu te escuto e faço trocas com o nosso ambiente, renovo minhas forças. Eu honro cada um de vocês, bando de jaguaras. Vocês me fortalecem. É isso. É ou não é? Desculpas caindo aí, né? Ó. É o resultado de fazer o bem, ele vem. A Leite trouxe, ó. Quem não está na mentoria aqui precisa estar. O nosso ambiente é pra isso. Então, é isso, sabe, gente? A gente entender que é sempre sobre o outro. E quando eu entendo, porque às vezes eu entendo, eu sei, mas eu não faço por medo, por vergonha, por insegurança. Quando eu entendo que eu estou no processo, quando eu entendo que eu estou me bagunçando internamente, já mostra que eu estou em processo de cura. Porque se não estiver bagunçando, eu estou no mesmo lugar. E se eu estou no mesmo lugar, eu não estou crescendo. Então, vocês se sentindo bagunçadas, incomodadas, vocês se sentindo desconfortáveis, vai fazer com que a gente consiga executar o processo. Vai fazer com que a gente rompa, porque no início dói, depois passa. Então, gente, o que eu quero combinar com vocês? Esses 5 dias de lives que a gente tá fazendo, nesse primeiro momento, porque a gente vai fazer live até a Páscoa, tá? Só pra avisar vocês. Traz esses sentimentos. Quais são os sentimentos que bloqueiam, que rompem? Quais são os sentimentos de ruptura que a gente precisa ter para não bloquear mais esse processo de prosperidade? Porque a prosperidade é sobre o outro, mas é sobre a gente, principalmente. A Nath disse que a Ana disse tudo, a Lari, o julgamento de uma única pessoa foi capa de me parar por anos. A imersão rompeu. Uma pessoa. Vocês imaginem o quanto a gente se limita por limitadores dos outros, ou não é? Porque pessoas que julgam são pessoas limitadas. Então, quando tu paralisa pelo julgamento do outro, tu não tá paralisando pelo teu limitador, tu tá paralisando pelo limitador do outro. Olha que loucura. O outro com os limitadores dele, as travas, os sabotadores e as dificuldades, aquelas pessoas estão limitando o teu processo. É doido, né? E a gente nem se dá conta disso. E é por isso que eu tô fazendo essas lives, pra gente cair, né? Entrar em contato com isso e conseguir romper esses nossos processos. Porque é isso que a gente precisa. O ciclo que acontece é sobre servir. Eu sirvo, eu transformo, o resultado vem, porque o resultado, ele é resposta de quem eu me torno na caminhada. Combinado? Faz sentido pra você, gente? Então, ontem a gente trabalhou a insegurança, hoje a gente trabalhou a vergonha. Quero ver hoje todo mundo rompendo essa vergonha aí, ó. Acontecendo, falando do seu trabalho, divulgando o seu processo, falando com o que faz. Porque lembrem, esse processo vai destravar vocês, além de entregar, principalmente, o servir pro outro. Se tu não tá divulgando, tu tá sendo negligente com o outro, não só contigo, né? E o que eu quero que vocês façam? A gente tem um acordo pra fazer aqui. Gente, da turma aí, vocês perceberam que a Neuzinha, que tá sempre nas lives, não entrou, né? Mandei a live pra ela. A gente tem que mandar pra ela, porque ela não, querida, ela não recebe a live lá quando abre. Então, a gente precisa avisar ela que as lives voltaram. Gente, vocês viram que eu sei até quem tá nas lives, né? Presta atenção. E olha o que a Dani colocou, o ambiente seguro da mentoria me impulsiona. Já teria desistido se estivesse fora. Honra cada um de vocês, queridos colegas. É isso. É sobre não desistir. E eu fico muito feliz, sabe quando, gente?
Quando eu olho pro grupo da mentoria, sem responder nada, porque eu leio tudo, né? Eu olho e eu falo, eles não precisam mais de mim ali, em alguns momentos. E isso é tão lindo, porque o que mostra? Que em alguns momentos... Oi! Chegou gente aqui, bom dia! Vem cá! Vem cá, meu amor! Ó, acordaram aqui. Mamãe vai fazer o mamá. E aí, o que mostra isso? Mostra que o ambiente... Vem cá. Que o ambiente se responde. O ambiente... Vem, amor. Vem cá. O ambiente resolve. Peraí, gente, que eu preciso pegar uma pessoinha aqui. Vem. Ó, dá oi pro pessoal que a mamãe tá ó, acordei agora, diz bom dia. Mamãe tá terminando. E é isso que... Vou fazer o seu mamá. E é isso, gente, que a gente precisa entender. Que é os nossos processos não podem travar a evolução do outro. Por quê? Porque o nosso servir é muito maior. E a gente não tá aqui pra viver algo sozinho. É pra viver em grupo, em time. Tu conseguiu criar algo surreal no nosso grupo. E eu te falei que isso não é qualquer um que consegue. Olha, é isso, sabe? É o grupo. Eu não quero ser o pilar do grupo. O grupo vai ser o pilar dele mesmo. Isso é tão lindo. A Dani, a Lari, quando eu te vi pela primeira vez, pensei que mulher potente, você impulsiona muito, tá vendo? Ah, gente, João, dá oi pras pessoas ali, diz oi pros amigos da mamãe. Olha, o nariz da escolinha, caiu, né, filho? A cada vez tenho certeza que os ambientes... O nenê caiu? Ó, manda beijo então pro pessoal, diz que tu vai tomar seu mamá. Manda beijo. Não, quero meu mamá. Gente, nosso acordo aqui, né? Amanhã, live às 7 horas. Vocês não inventem moda de descansar, porque é sábado. Vocês estejam comigo, hein? Ora bolas, não me deixem sozinha na live de sábado. Outra coisa que é o nosso acordo. Tá, bola, a gente vai jogar bola. Outra coisa, nosso acordo, gente. Curtir. Vamos pra Fomari. Curtir. Comentar o melhor insight que vocês tiveram na live de hoje e compartilhar. Porque, gente, a gente precisa levar conteúdo bom pras pessoas. E não adianta a gente só receber se a gente não ajudar a divulgar. Me ajudem a divulgar esses conteúdos, porque eu acho que é transformação na vida de muita gente, né? Então, encaminhem tudo que vocês puderem e pros colegas, né? Encaminhem os processos, curtam, comentem e amanhã às 7 horas a gente tá junto de novo, combinado? Com mais um sentimento que sabota os nossos processos, tá bom? Um beijo, porque agora, peraí, que tá na hora de fazer um mamazinho, né? Dá tchau pro pessoal, então. Tchau, tchau. Diz tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Até amanhã, diz ele.